Então tá, oi, eu tô com o professor José. Você pode falar um pouco sobre o teu trabalho aqui no IF? Claro que sim. Então, eu sou professor, né? Eu trabalho com disciplinas variadas, mas o meu foco são as disciplinas da área técnica, programação, atualmente programação. Eu trabalho também com as disciplinas da área de infraestrutura, por exemplo, redes, sistemas operacionais, hardware. Então, esse é meu trabalho enquanto docente, né? Eu trabalho também como coordenador do núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas, que é uma atividade que eu desenvolvo além da sala de aula. Basicamente isso. Temos projetos que são desenvolvidos. Hoje nós temos os PEPs, que são disciplinas, né? São como se fossem disciplinas, mas elas não são técnicas. Mas elas acontecem e são para atender o nosso público de ensino médio. É uma outra coisa que eu também faço. Por aí. Ok, então eu quero falar hoje contigo sobre leitura na vida do estudante. A primeira pergunta que eu quero te fazer é como você acha que a leitura de qualquer gênero, de literatura, etc., pode ajudar o estudante? Tá. De muitas formas. De muitas formas. A leitura, ela é um instrumento de expansão de consciência, de mente, certo? Quando a pessoa está lendo, não importa qual seja o assunto que ela está lendo, o conteúdo, ela está fazendo com que a sua mente, suas redes neurais expandam. E essa expansão permite, ou vai mais para frente, constituir base para os aprendizados, sejam quais forem. Então vou fazer vou aprender sobre história, tá? Quando a pessoa estiver estudando aquele assunto de história lá, em algum momento no sistema neurológico dessa pessoa, ela vai fazer uma ligação com algo que ela leu em algum momento na vida. Seja uma palavra, um vocabulário, seja uma expressão, um fato histórico, seja uma lenda, percebe? Seja o que for. Isso às vezes pode parecer difícil de perceber isso nas disciplinas de área técnica. Não, a área técnica não tem nada a ver com leitura. Tem tudo a ver com leitura também. Porque para mim resolver um problema técnico que requer um pensamento sistematizado, organizado, lógico, seja o que for, ali dentro daquela questão técnica, eu preciso ter um sistema, uma rede neural, né, habituada a trabalhar essa solução. E para isso eu preciso que ela seja estimulada. A leitura é um instrumento de estímulo. Ela também trabalha, além da construção de vocabulário, por exemplo, né, de elementos que vão estar ali dentro da minha cabeça, me auxiliando na resolução daquele problema, ela também estimula a criatividade na hora de resolver aquele problema. Entendeu? Então a leitura ela faz isso. Ela traz para o leitor elementos que vão constituir o pensamento. Basicamente, de forma bem superficial, é nesse sentido. Está muito relacionado com a imaginação e com a criatividade também. Né? Eu trabalho muito esses dois aspectos, porque para te resolver um problema, tu precisa de criatividade. Não existe resolver um problema sem criar uma solução. E a criatividade, para ela funcionar, para ela acontecer, eu preciso de imaginação. E a imaginação não é mágica, assim, que surge do nada, né? Ela tá lá dentro do nosso sistema neurológico, embasada em algo. E esse algo é muito bom que venha da leitura. Podemos até falar de por que leitura e não filmes, por exemplo. Mas vou deixar. Fala. Por que leitura? Por que a leitura estimula mais a imaginação em relação aos filmes? Mas o filme não é bom? Claro que é bom. O filme é ótimo. Mas o filme, quando você senta e assiste um filme com uma pipoca, a pipoca a gente deixa de lado, tá? Ao ver o filme, você está recebendo a imaginação de outra pessoa. Ela não é tua. Todo aquele material que está ali, que tu está vendo, as imagens, os acontecimentos com os personagens, o roteiro, foi outra pessoa que fez, criou,
filmou, colocou na televisão e você recebe aquilo pronto. Tecnicamente, tu só tem a satisfação de assistir aquilo. Né? Beleza, filme legal, etc. Mas você em si não imaginou nada. Ou muito pouco. Se tu pegar uma literatura para ler, um livro de literatura, um livro qualquer, um romance qualquer, Harry Potter, você entra naquele universo e você é necessário, é obrigatório que a tua mente comece a produzir aquelas imagens. E ao produzir essas imagens, você está estimulando a imaginação, que é base para a criatividade, que é a base para resolver os problemas. Então, uma coisa leva a outra, entendeu? Então, por isso que a leitura é uma forma muito rica de se estimular esses elementos mentais, digamos assim. A literatura, eu acho que é uma das poucas áreas que está relacionada com todas as outras, né? Exato. Porque a interpretação, por exemplo, a programação, que é a tua área, e o que eu faço também, envolve muito isso, né? A gente resolve problemas, né? Isso. Tem que ter a interpretação, a criatividade na hora de... Até em questões matemáticas é importante. É importante, sim. Às vezes as pessoas pensam que um problema de uma ciência exata é exclusivamente aplicar uma fórmula. Entendeu? Você pega uma fórmula e aplica ela. Mas não é só isso. Aplicar a fórmula depois que tu entendeu o problema, depois que tu extraiu os dados do problema, aí tu aplica a fórmula. Mas até chegar em aplicar a fórmula, você tem que passar por essas etapas. E isso demanda leitura. Demanda ler o texto, entender o que está sendo solicitado, demanda identificar quem é o sujeito daquela história, qual é o problema que o sujeito tem, por que eu preciso fazer um laço de repetição, por que eu preciso criar uma engrenagem com tal e tal formato, pensando na área da mecânica, né? Tudo tem um porquê, e esse porquê está relacionado normalmente a um personagem de uma história. Essa história pode ser o problema que eu estou resolvendo. Pode ser o meu empregador, pode ser o meu cliente quando eu for empresário, mas tudo está interligado. Né? Então, a literatura, técnica, não técnica, bula de remédio, que seja, ela vai nos instrumentalizar mentalmente para estar preparado para pegar um problema e conseguir entender ele. Não existe mágica, tudo é construção. Então, tá, o problema que é na tua mesa, beleza, tu vai ter que ler ele. Mas tu não vai entender esse problema se tu não tem exercício de leitura anterior. E isso nos leva a outra questão, né? Que as pessoas às vezes que existe aquela ideia de leitura por obrigação. Né? A leitura deixa de ser obrigação quando tu passa a fazer ela com satisfação. E tu só vai conseguir fazer uma leitura com satisfação se você exercitar essa leitura. Quando tu começa a exercitar e a tua mente começa a expandir com esse universo ficcional que tu está lendo, com as fórmulas que tu está lendo ali, seja o que for que tu está lendo, isso vai estimulando a tua mente e tu vai sentindo satisfação, serotonina mesmo, sabe? E aí tu começa a querer ler mais, entendeu? Então isso é bem importante, porque eu vou ler por obrigação, vou ler porque o professor mandou, porque o professor pediu, não sei o que, aquilo é chato, sabe? Não faz assim, lê porque é bom, porque tu sabe que isso vai te fazer bem, vai expandir a tua mente, tá? E vai te embasar para a vida, né? Eu digo, funciona para resolver os problemas lógicos de programação, os problemas lógicos lá de metrologia, sei lá, da mecânica, e para os problemas amorosos também ajuda. Então, funciona para tudo. Para a vida pessoal, né? Para a vida pessoal. Funciona muito para a vida pessoal. Enfim, a nossa vida tem, né, altos, baixos, né, pontos positivos, pontos negativos, prós, contras, tem tudo isso aí. E quando a gente tem história de leitura, a gente às vezes enxerga no nosso cotidiano, mas isso eu li num livro, uma coisa semelhante, e aquilo vai te ajudar às vezes até a resolver isso, superar aquela barreira, aquela dificuldade, aquela crise. A gente chama de catarse, né? Tu tá lá, você vivencia uma crise interior, uma crise existencial. Vou ler um livro para me distrair, né? E dentro daquele livro acaba que você transfere aquela crise que tu está vivenciando ali na leitura. E isso ajuda, não é mágico, tá? Mas ajuda a dissolver aquela substância ali que está enrijecendo tudo e acaba fluindo melhor. Então, é uma das formas de dizer catarse, né? Importante uma coisa que tu falou, que é de ler pelo gosto mesmo, né? Tu tem que, de certa forma,
se esforçar um pouco para ler. Principalmente hoje, né? Porque hoje tem muita distração. Por exemplo, o celular, né? As pessoas, por exemplo, principalmente mais jovens, estão mais acostumadas a usar o celular ao invés de ler, né? Isso. Essa é uma coisa complexa, porque a mídia digital, o celular, o smartphone, ele traz satisfação imediata, né? Então, tu tá numa rede social, ali, Instagram, por exemplo, ela é uma rede que te dá satisfação imediata, ali, tu tá vendo figurinha, tal, tal, tu tá dando risada, e aquilo produz o efeito neurológico, né, de satisfação. Por isso que a gente vicia no negócio, a gente quer ver aquilo ali. A leitura, ela é um pouco mais demorada para isso acontecer, por isso demanda exercício, demanda, né, vamos parar e vamos ler. Então, sentar num lugar tranquilo, desconectar um pouco das mídias sociais que hoje hiperestimulam a mente e mantém a gente num nível de estresse muito alto, daí níveis de ansiedade às vezes bem elevados. Desconectar dessa rede não precisa ser uma semana, são 30 minutos, uma hora, que seja, e focar numa outra coisa, não digital, né? Sem tela, sem computador, e fazer uma leitura prazerosa, entendeu? Vou ler, mas eu não gosto de ler, pega um livrinho de quinto ano, tem livros infantis que são maravilhosos, eu tenho pilhas de livros infantis lá em casa, que são maravilhosos, que trazem assim, uma historinha, às vezes é bobinha, sabe? Parece bobinha, mas no fundo ela tem um conteúdo ali muito bom que vai te ajudando. E aí tu vai gradativamente escalando novas leituras. Passa por uma leitura infanto-juvenil, pega aí Harry Potter, Percy Jackson, que são os que eu me lembro assim de cabeça, tem outros mais atuais até, que são leituras muito prazerosas. Mas é bom fazer elas desconectadas, pelo menos por um período do dia, que isso ajuda na gerência das substâncias químicas da ansiedade, do estresse e assim por diante. Então, a leitura ajuda na saúde também. Ajuda na saúde física e emocional, com certeza. Com certeza. Pode observar, a gente pega o aparelho do celular ou não, tá ali lendo, aquilo gera, parece que a gente tem pressa, eu tenho pressa de ver a próxima postagem, eu tenho pressa de ler a próxima notícia, né? E a gente vicia nisso. Eu falo por mim, né? Não tô falando dos outros, falando por mim. Não, mas aqui com dúvida, não sei o que, pega o celular para pesquisar já aquela informação, né? Então a gente vive acelerado. A tecnologia faz isso com a gente. Então dá uma pausa, fazer uma leitura, a moda antiga, digamos assim, auxilia a gente nessa gerência. Eu li muita coisa, né? Então toda noite eu vou deitar lá, baixo a luz, tiro o celular, deixo o celular de lado e pego um livro para ler. Eu tenho 4 livros do lado da minha cabeceira de cama, todos iniciados, e eu leio eles em tempos separados. Um dia eu quero ler esse, outro dia eu quero ler outro. Então, eu tenho um romance que eu estou lendo, que é extenso e complexo. Eu tenho um livro de contos. Com uma leitura, eu leio um conto curto, que é uma obra de profundidade psicológica bem intensa, assim, traz bastante. Mas é ali, na leitura, né? No livro impresso. Mas eu também leio no celular, leio no computador também. Né? Tem que ler. Tem livro técnico também que eu leio. Eu, para combater o sono, eu leio metodologia científica. Um livrinho de metodologia científica. Pra perder o sono. Desculpa, para dar sono. Pra dar sono. Não para combater o sono. Para dar sono. Tu acha que as pessoas, tipo, hoje que estão lendo menos, que estão mais no celular, estão se empobrecendo culturalmente, de certa forma? Essa é uma pergunta complexa. Tá? Ela desperta muitos combates, assim, muitas brigas. Então é uma resposta comprometedora, tá? Uma resposta pessoal, não baseada em estudo científico. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque a cultura digital é uma cultura muito volátil, bem volátil, né? Então, ela surge agora e se extingue daqui a pouco. E já tem outra, e tu nunca está satisfeito. Você sempre precisa da próxima cultura tecnológica. A literatura, ela traz uma cultura um pouco mais perene, assim, mais estável. Então, eu acredito que sim, que se perde muito em cultura ao se deixar de ler, né?
por outro lado, eu posso obter essa cultura não só pela leitura de livros, eu posso obter essa cultura pela leitura de periódicos, de outras mídias, aí não necessariamente em material impresso. O livro, ele traz não só a cultura, né? Vamos falar de folclore, por exemplo. Entendeu? Tá ali no livro, legal, mas eu posso ler folclore num artigo científico. Isso vai me trazer cultura também. A literatura, além desse trazer essa cultura, ela traz as questões emocionais e químicas da leitura que vão fazer bem. Entendeu? Agora, se eu fico preso só no celular, só na rede social, eu tô perdendo cultura, sim. Tô perdendo. Porque, por exemplo, a história, sei lá, teria que trazer algum livro. O Brasil é um país que tem uma riqueza cultural muito grande, certo? Mas essa riqueza cultural, ela tá ficando desconhecida. Às vezes, por exemplo, bota um símbolo, uma camiseta que tem um símbolo cultural brasileiro e as pessoas não identificam. Então tá se perdendo a cultura. E essa cultura nossa, né? E tá se desenvolvendo, se focando muito na cultura estrangeira, né? Que não tem muita coisa a ver com a gente, percebe? E isso acaba causando um empobrecimento cultural, sim. Isso é uma opinião pessoal, tá? Ela não é baseada cientificamente. O que tu falou da internet ser volátil. Pois é, tipo, as informações até ficam. Tem o Carl Sagan fala uma frase sobre isso, né? Que os livros provavelmente são a maior invenção da humanidade, porque consegue colocar em contato duas pessoas que viveram em épocas diferentes. Exato. Né? E, tipo, a internet até tem, de certa forma, isso. Tipo, tu pode até falar que sim, mas se perde muito mais fácil do que em livros, né? Porque existem algoritmos, esse tipo de coisa. Você não encontra essas coisas muito fáceis, né? Tipo, e livros não. Os livros eles se permanecem do jeito que eles são infinitamente pelo tempo. Exato. Né? Pegar o Instagram, um post, né? É muito comum isso. Eu vi um post muito legal, quero te mostrar, e tu não salvou aquilo em algum lugar, tu não encontra mais. E às vezes, se tu salvou, tu tem tanta coisa salva que tu não encontra também. Então, é volátil, entendeu? É muito volátil. E sem contar no conteúdo mesmo, né? O que tinha graça hoje de manhã, de tarde já não tem mais. O que virou meme de manhã, de tarde, isso é passado, cara. E o livro não, ele permite essa, né, essa coisa perene, assim, mais calma, mais permanece, né? E aí nós estamos falando de livro, não só livro de físico, né? O livro digital faz isso também, mas está ali, está registrado, está documentado. Não é uma postagem, né? de rede social. Essa frase do Carl Sagan é extraordinária, né? Porque realmente você consegue, literalmente, fazer uma conversa lá com, sei lá, um filósofo antigo. Quando tu pega ali o livro dele, é como se você estivesse interagindo com ele ou com o eu lírico dele, né? Exatamente. Por último, tu tem alguns livros para indicar, recomendar para alguém que quer se ampliar no conhecimento? Todos. Livro é uma coisa bastante, assim, para quem gosta de ler, qualquer livro que eu falar aqui vai dizer assim, não, realmente tá legal, não sei o quê. Agora, para quem tem dificuldade, assim, não tá muito ligado na leitura, eu gosto de sugerir livros infanto-juvenis, para começar, assim, para quem não está habituado, para quem não tem o feeling da leitura, porque o livro infanto-juvenil, ele tem uma leitura agradável, assim, sabe? Ele tende a pegar com mais facilidade. Eu sou muito fã da série Harry Potter, que dizem assim, a história infantil. Não é não, cara. Harry Potter é a história mais adulta que eu já vi. Que ela traz, assim, muitos elementos que a gente precisaria vivenciar nós enquanto pessoas adultas mesmo. Percy Jackson é uma obra que eu li, eu gosto muito. Ela é gigantesca também, né? E ela é muito descontraída, entendeu? Sem deixar de ter o elemento cultural junto. São autores estrangeiros, né?
daí de autores brasileiros eles são mais densos no geral, assim. Eu gosto muito, mas daí eu não vou dizer que começa a ler isso, porque eu gosto muito do... Esqueci. Vou ler. Daqui a pouco eu lembro. Corta essa parte. E o Fred corta depois. Tá bom. O que mais? O que mais que eu posso recomendar de leitura para quem está começando? Não precisa também ser pra quem tá começando, mas, tipo, pra alguém que agora vai, tipo, se reparar que a leitura é muito mais do que só isso, né? Tipo, a literatura... eu não sei, eu não consigo formular essa pergunta direito na minha cabeça. Porque, por exemplo, eu já leio já faz tempo, de certa forma, né? Então... Por exemplo, esses livros que tu falou, eu não cheguei a começar por eles, mas, por exemplo, se fosse ter uma recomendação de livro no geral, assim, que pudesse atender pessoas que já leem, por exemplo, pra mim também. Fernão Capello Gaivota. Já leu? Não. É uma obra. É um dos livros mais lidos internacionalmente. É uma obra de arte esse livro. Ele fala de uma... Não vou contar a história, mas ele é um livro que traz assim uma vivência de mundo, uma percepção de mundo bem diferente. Quando eu estava no ensino médio, um professor me recomendou, cara, lê esse livro aí, cara. Eu disse, mas é um livro, eu li para aquele livro assim, fui ler. É um livro, não é de leitura difícil assim, e ele abre a mente assim de um jeito que tu não imagina. Muito relacionado às relações interpessoais, sociais, familiares, até familiares. Ele traz muito uma perspectiva assim de, tem vida além disso. Então esse é um livro que eu recomendo sempre que eu posso. Fernão Capello Gaivota, um livro mais antigo que dá pra frente. Não é autor brasileiro, mas é muito bom. Tem uma pergunta que tu quer fazer, cara? Eu não ia fazer pergunta, eu ia só fazer um comentário em relação à fala do José, né? Que ele falou sobre a importância da expansão da consciência, né? E a gente já conversou com o Rudinei também sobre esse assunto, né? Que é o professor de filosofia. E a gente chegou à mesma conclusão, né? Que a leitura, ela amplia a nossa capacidade de pensamento, de pensar, né? E aí a gente fez referência ao 1984, né, que o Grande Irmão, ele tem por objetivo, né, reduzir a capacidade das pessoas de pensar. Isso. Por meio da redução da linguagem, né. Isso. E aí o contraponto disso, que também está relacionado à tua fala, José, é que a gente não consegue enxergar esse prazer da leitura no início, porque quanto mais a gente for ler, mais a gente tem capacidade de relacionar as leituras. E essa capacidade de relacionar que me parece que nos torna mais humanos, né? Que isso, uma inteligência artificial, vocês que sabem melhor que eu, acho que não tem essa capacidade, né? De fazer relações e de ligar e de fazer relações entre os livros e com a nossa vida, né? E é por isso que ler é tão legal, né? Por isso que ler transforma as pessoas, né? Porque e isso demora um pouquinho, né? As pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, porque essa capacidade de relacionar tem a ver com a expansão da consciência e do pensamento, né? Então eu acho isso muito legal, né? E academia, né? Vamos falar de academia, que é uma coisa que está bem popular, bem vulgar hoje, né? Ninguém fica musculoso em uma leitura, em uma ida na academia. Para te desenvolver lá o tônus muscular, tu precisa ter frequência, precisa ter exercício, repetição. É a mesma lógica. Até porque o sistema neurológico, ele é um músculo diferente só, ele não tem, sei lá, as células são diferentes, mas ele também é um órgão que precisa de exercício. Né? Então, ao ler constantemente, não precisa chegar lá e ler Tolstói de cara, né? Pega ali uma literatura mais light, seja qual for, começa a ler.
Porque daí o teu sistema muscular neurológico vai ficando mais habilitado, né? É bem, a analogia é perfeita. Não tem como tu fazer lá na academia levantar 100 quilos. Não existe isso. Tu vai ter que levantar pezinho pequeno até chegar nos pesos maiores. E tu tem que fazer isso sempre. Sempre. Porque parou, teu tônus muscular vai cair. A leitura funciona seguindo a mesma lógica, né? E aí, para falar um pouquinho de inteligência artificial, então, eu já fiz essa fala em uma aula sobre criatividade. A rede neurológica, ela funciona como uma matriz interligando vários neurônios. Só que esses neurônios, eles estão como que, abre aspas, inativos. Quando eu aprendo algo novo, e aí eu estou falando de leitura, eu crio um caminho dentro dessa rede neural. Eu crio um caminho que tem um significado, que tem uma história, que tem uma sensação, que me remete a uma imagem, a um cheiro, a um fato histórico, a um problema de lógica, seja qual for. E esse caminho fica na minha mente. Na próxima leitura que eu faço, esse caminho vai ser acessado novamente. Então a minha rede neural começa a se expandir. Pelos vários conhecimentos que eu tenho, o meu sistema neurológico, então, amplia. Então essa ampliação, ela se dá em função dessas ligações neurais que vão aumentando. Não acontece ligação neural se eu não estimular meu sistema neurológico com algo que não seja Instagram, né? Instagram não estimula nada. A leitura vai fazer isso, vai criar essa rede. Aí quando você começa a pensar, a tua rede, o teu sistema neurológico vai explorar essa rede. Qual é o caminho que está a solução para esse problema? Eu li numa história lá quando eu era criança uma coisa relacionada a isso. Ou eu li no livro de ensino médio lá da história para resolver a fórmula tal da matemática. Então vai estar no teu sistema neurológico. Entendeu? Vai estar... É como uma floresta selvagem, assim. Quando tu vai criando caminhos dentro dela, tu vai marcando esse caminho, a tua mente vai ficando assim, vai ficando conhecida. E tu vai desenvolvendo o teu sistema para chegar lá. Essa é a ideia. É isso aí. É isso aí, eu acho. Tem alguma coisa que você queira falar? Cara, eu acho que as pessoas desdenham quando a gente fala de leitura, né? A leitura ela é fundamental por todas essas coisas que a gente falou e um monte de outras coisas que a gente não consegue nem abranger aqui numa conversa rápida, né? Tem vários outros elementos psicológicos, sociais, afetivos, econômicos. Cara, vai longe. E o autor que eu ia falar antes é Jorge Amado. Eu sou fã do Jorge Amado. Assim, Jorge Amado. Só que ele tem uma leitura bem densa, assim, tá? Bem... A gente tem grandes escritores, né? Nossa. A nossa cultura literária é muito, muito maior do que os estudantes imaginam, né? Exato. E hoje nós temos muitas opções, os adolescentes de hoje não podem reclamar. Porque tem muita opção de leitura que não é chata. Né? Porque assim, eu pessoalmente, por exemplo, eu não gosto de ler... Não vou lembrar agora. Quem escreveu o Guarani? Eu sempre esqueço aquele cara. Eu não gosto daquele estilo de escrita. Então eu não consigo ler os livros dele. É um clássico. Tá, então eu não vou ler porque só tem isso. Quando eu era adolescente só tinha isso pra ler. Era aquele camarada ou só isso. Esqueci o nome do autor. Eu gosto tanto que eu esqueci. Tô fazendo até piada. Então hoje tem muitas opções de leitura que são assim muito legais para quando a gente está no ensino médio. Né? Muito mesmo. Vou pesquisar aqui. Sabe o que eu acho legal também, José, enquanto tu pesquisa? Que o que ajuda a deixar o exercício da leitura melhor é a gente conversar sobre o livro. Também. Sabe? E eu aprendi isso na jornada, participando das jornadas, né? Então, assim, eu me inseria, mesmo não sendo uma leitora, eu me inseria nas conversas sobre livros, sabe? E aí eu comecei a despertar o meu interesse pela leitura. Mas tem alguma coisa muito grandiosa por trás disso que eu ainda não tenho a capacidade de entender, mas tem, né? E aí eu percebo que quando a gente também acessa a comentários sobre a obra
né, a discussões sobre a obra, ajuda na nossa leitura também. Né? E ajuda principalmente a estabelecer essas conexões melhor, de uma forma melhor também, né? O pessoal tem feito muita grupo de leitura. Isso, grupo de... Exatamente, isso que eu ia sugerir. As jornadas não tem mais agora, mas... Sim. A gente do tempo das mas jornadas, era um né? super grupo de... Era maravilhoso. de leitura. E aí, né, para quem acredita em coisas assim... mágicas, místicas, né? O clima da jornada, assim, ele era maravilhoso, assim, era encantador, né? Uhum. José de Alencar, eu José de não Alencar, consigo ler o de Iracema. Nossa Senhora! Não tem jeito, eu não consigo ler, porque ele tem uma leitura marrenta, assim, na minha opinião, assim. Então, hoje o jovem não é obrigado a ler José de Alencar. Uhum. Tem outras opções de leitura, né? Que são muito boas. E, olha, eu, por exemplo, gosto de ler Tolkien. Uhum. Tá? E Tolkien tem gente que detesta, porque ele é chato mesmo. Assim. Nós temos fãs de Tolkien no grupo, né? O Senhor dos Anéis, ele é uma leitura mais... tu tem que ter uma caminhada de leitura para conseguir ler, porque ele é muito descritivo. Agora pega outras obras do Tolkien, Hobbit, por exemplo, muito suave, muito boa de se ler, assim. Uhum. Então vai um pouco do estilo literário da pessoa, mas e experimentar, né? Uhum. Tem que experimentar. Qual é o macarrão que tu prefere? Tem que experimentar vários para saber qual é que vai curtir. Uhum. A gente concluiu isso também com a Tati, né? Que a pessoa tem que provar. Né? E como eu sou da área técnica também, as pessoas às vezes pensam assim, tá, mas e os livros da área técnica? Dá para ler livro de área técnica também. Tem livros bons, assim, claro, eles não têm um conteúdo literário, então eles não vão trazer aquela sensação de imersão na leitura, né? Uhum. Mas a gente acaba lendo também um livro técnico mesmo sobre programação. Pega ponta a ponta e lê. Uhum. É comum isso e necessário também. Auxilia no estudo daquele assunto, auxilia na construção das redes, da rede neurológica, mas não traz a satisfação da leitura, né? Do lúdico da leitura. Assim. A gente gosta, nós humanos, gostamos de conhecer histórias de outras pessoas, né? Esse que é o grande trunfo da literatura, né? É conhecer as histórias e ver que tudo é mais interessante quando tem a vida das pessoas relacionadas, né? E uma das coisas que a gente também conversou com a Tati é a sugestão de livros de ficção científica, que une essa parte das exatas com a literatura, né? E tem muitos livros muito bons de ficção científica, né? Exato. E que também eu acho que nessa idade da adolescência o pessoal tende a gostar bastante, né? Isaac Asimov. Como é que é? A primeira infância, acho que eu li muito rápido, assim. É um livro que é muito legal, assim, pra ver. Acho que sim, acho que é do Isaac Asimov. Eu não lembro do título, não tenho certeza. É do Asimov ou do alguma coisa Clarke, que também é bem famoso da ficção científica. Mas é muito legal, né? A gente fazer essa relação com a ciência também, né? Inteligência artificial, os cérebros positrônicos, né? Isaac Asimov que cunhou o termo. É bem interessante. As 3 princípios básicos da robótica, Isaac Asimov que cunhou os termos na literatura ficcional dele, que está presente lá. Então, uma inteligência artificial não pode prejudicar as leis da inteligência artificial e da robótica. Um robô não pode fazer mal a um ser humano. Parece bobagem isso, mas é uma das premissas e está lá nos aspectos éticos quando se trabalha com inteligência artificial. E foi o Isaac Asimov que cunhou lá, bem antes dela. Ai, que legal. Sim, o Admirável Mundo Novo, né? Tem tanta coisa que está acontecendo hoje que ele já escreveu, né? Só o Admirável Mundo Novo não é do Asimov, né? É do Huxley. Esse cara. Então tem bastante coisa, né? Que dá pra... O que tu lê, Fred? É que eu leio muito filosofia, né? Filosofia. O que eu mais leio é filosofia. Eu tô lendo agora O Homem que Amava os Cachorros. Tá. Tu conhece? Não. Ele é baseado na vida real, sobre o assassinato do Trotsky. Né?
quando ele foi pro México. E eu leio mais filosofia. Né? Mas, por exemplo, eu já li Hobbit. Eu já li Senhor dos Anéis também, só o primeiro livro, não li todos. Eu li a Pedra Filosofal do Harry Potter também, isso que você falou. De cultural, é mais isso. Eu sempre fui mais engajado com literatura assim, de filosofia mesmo, sabe? História, assim, por exemplo. Eu li um livro que é A Breve História de Portugal, um livro assim, que conta a história de Portugal, assim, tipo... Eu gosto de ler esses tipos de livros, sabe? Entendi. Tipo, eu, por exemplo, li 1989. 84. Isso. E, tipo, eu gostei do livro, né? Mas a maioria dos livros que eu leio é de filosofia mesmo. Filosóficos e então tu deve curtir biografia, como é que diz? Livro biográfico, não? Se leu de Portugal, ali é um livro biográfico, provavelmente. Sim, eu gosto também. Eu gosto também de, por exemplo, agora que eu me lembrei falando disso, eu li a mitologia nórdica do Neil Gaiman. Eu gosto de ler sobre culturas também, né, tipo mitologias, esse tipo de coisa. E é um estilo de literatura mais focado na informação. É uma informação mais focada na... É mais objetivo, né? Na reflexão, né? No pensamento filosófico mesmo. De literatura, assim, mas, por exemplo, que a gente pode trazer mais, tipo, de leituras mais leves, eu gosto de muito quadrinhos, sabe? Por exemplo, V de Vingança. Eu adoro essa HQ. Mas ele não é um livro mesmo, ele é uma HQ, né? É uma história em quadrinhos. Mas é ficcional da mesma forma. Mas é ficcional, exatamente. Eu gosto desse tipo de obra, sabe? Show. E eu acho que é isso. Isso aí. Muito obrigada, José, pelas suas contribuições. Tá bem. Fiquei curioso o que o Alex falou que me... Tu falou o que ele falou. Falei. Falou. Sim, ele falou assim, que para um aluno do técnico em informática, no primeiro ano ele tem que ser muito estimulado, principalmente em literatura e língua portuguesa, e daí a outra era mais de exatas, né? A parte de exata eu não lembro. Ele falou da mecânica, daí é física. Quem faz mecânica... é primordial que o estudante seja muito bom em literatura e língua portuguesa, porque ele tem que interpretar para programar, né? Ele precisa... Curioso isso, mas eu tenho enfrentado dificuldades na interpretação das questões, né? Então os nossos estudantes, quando colocam um problema, eles parece que penduram diante do enunciado do problema. Então esse é um desafio, porque são 3 anos de ensino médio, mais 3, 4 anos de ensino superior, e parece bobagem, né? Mas é o resto da vida no mercado de trabalho, seja tu sendo um funcionário de uma empresa, um servidor público, ou seja um empresário, ou seja o que for, lá tu vai ter que ler e interpretar, né? Essa interpretação hoje está problemática. Cai um problema na mesma, o que tu quer dizer, professor? Eu não entendi isso aqui, sabe? Então, eu acho que a gente precisa sim estimular a leitura, não importa do estilo literário. Leia filosofia, leia a receita de bula, né? Rótulo de remédio, se for o caso, mas leia, porque isso vai auxiliar na interpretação. E está faltando muito isso. E quando eu falo num problema de programação, então, que começa a misturar os elementos técnicos juntos, aí embaralha tudo. Embaralha, né? Isso aí, por isso que essa conversa é importante. Né? Todos sabem que eu trabalho no PEP, né? E o PEP ele surgiu com um estresse pós-pandemia, assim, ficar longe dos computadores, eu não aguentava mais ver computador na minha frente. Mas o PEP ele traz essa perspectiva de um contato com a literatura através do RPG e dos jogos. Né? Hoje tem muita coisa que eu posso fazer que não necessariamente é sentar e ler um livro à luz de velas, assim, a moda antiga, sabe? O RPG é um troço que estimula muito a leitura. Porque para te jogar RPG tu tem que ler, senão tu não joga. Né?
jogos de mesa, de cardboards que a gente diz, ou tabletop games, eles demandam leitura também, sabe? E é curioso, cara, lê o manual do jogo, sabe? Tem que ler e entender para o jogo funcionar. Então, Sim. é um artifício que a gente descobriu para estimular a leitura. Tem bastante jogos de videogame também que são com narrativas, né? Tem jogos de videogame com narrativa também. E isso é bom para aprender inglês, inclusive, né? Sim, o inglês é muito bom. Né? Para o exercício do inglês. E outras línguas também, né? Não só inglês, o espanhol também dá para trabalhar assim. Também ajuda bastante. Só que eu acho que ele não deve ser a base, né? Não dá pra pensar... não dá pra substituir. Isso, não é substituir, é um instrumento a mais. Sim. O jogo é a mesma coisa, é um instrumento a É mais. melhor do que passar o dia no Instagram, por exemplo. Exato. Né? Na verdade, isso me ajudou a pronunciar inglês. Porque... Isso eu percebo que muita gente que tem dificuldade da pronúncia de inglês é que não tem muito contato com a língua. Por exemplo, assistir filme dublado. Não tem nenhum problema assistir dublado, né? Eu acho assistir dublado. Mas quando tu assiste legendado, por exemplo, de certa forma, tu já tá se familiarizando com os a língua, sons, com os sons da língua. Exatamente. Aí quando você vai falar, ou quando tu escuta alguém falar, é mais fácil para alguém que consome mídias em inglês, jogo, filme, música, qualquer coisa, falar corretamente, com a pronúncia correta, ou entender alguém falando. Exato. Porque é muito diferente você ler inglês e você entender inglês, tipo, na fala, né? É bem diferente. Você lê um texto em inglês, beleza, tu lê. Mas daí tu escuta uma pessoa falando inglês com você, né? Talvez você não consiga, né? São outros 500.